Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo em nosso canal Mathematicals com Naldo Soares. No último vídeo de conteúdo para o sexto ano, falamos sobre conjunto dos números naturais. Hoje, o nosso vídeo vai falar sobre sistema de numeração decimal na base 10. Antes de iniciar a falar sobre o sistema decimal, vamos falar sobre base de um sistema de numeração. Como a gente sabe, a base é a forma como é agrupado os números dentro de um conjunto. Então, existe base de sistema, que é binário, quando agrupa os elementos de 2 em 2, ou seja, o grupo é formado apenas pelos elementos 0 e 1. E todos os números que compõem esse conjunto, na base 10, na base 2, que é o binário, só é formado pelos elementos 0 e 1. Nós temos vários outros tipos de base de sistema. Por exemplo, os nossos dias é agrupamentos de 24 horas. Quando agrupa 24 horas, forma um dia. Mais 24 horas, mais um dia. Mais 24 horas, outro dia. Se eu agrupar 30 vezes 24 horas, eu vou ter 30 dias, que aí já forma um mês. Então, a base de sistema é a forma que os elementos são agrupados no conjunto. O nosso sistema que nós vamos estudar é o sistema base 10, ou seja, o sistema decimal. O sistema decimal da base 10, ele quer dizer que os elementos são agrupados em conjuntos, em grupos de 10 em 10. Então, toda vez que eu formo um grupo de 10 elementos, ele assume uma condição acima. Exemplo, o número de tracinho que eu tenho aqui são 4. Aqui ainda está naquilo que nós chamamos de unidade. Se eu ir aumentando, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos, eu tenho 9 unidades. Lembra que meu sistema é base 10. Eu só posso mudar de conjunto depois que eu agrupar 10. Então eu tenho 9. Se eu colocar mais um aqui, eu tenho 10. Então observe que até 9 eu tinha apenas unidades. E nada mais além disso. Quando eu acrescento mais um aqui, uma unidade, formou um grupo de 10. E esse grupo de 10 agora é chamado de dezena. Então, o sistema é chamado de sistema decimal porque agrupa os elementos de 10 em 10. E aí, esse agrupamento de 10 em 10 vai aumentando e assumindo fases superiores. É o que nós chamamos de ordens e classes. As ordens são contadas de uma em uma. Aqui eu coloquei até a 9ª ordem, mas elas vão adiante. Como os números naturais são infinitos, o número de ordens e de classes também são infinitos. Apesar de não serem muito utilizadas no nosso dia a dia. Então, ó, tem as ordens e tem as classes. A primeira ordem é chamada de ordem das unidades, quando os elementos ainda não formaram grupos de 10. Então, eles são chamados de unidades. A partir que os elementos formam grupos de 10, eles passam a ser chamados de dezenas. E aí, se esses grupos de 10 formam mais 10 grupos, ele passa a ser chamado de centenas. Essas três ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E na sequência, se eu formo um grupo de 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar. Se eu tenho
um grupo de 10 unidades de milhar, eu tenho uma dezena de milhar. E se eu tenho 10 dezenas de milhar, eu tenho uma centena de milhares. Essa segunda classe é chamada de classe 2 milhares. Se eu formo um grupo de 10 centenas de milhares, eu vou ter uma unidade de milhão. Se eu tenho 10 unidades de milhão, eu tenho uma dezena de milhões. E se eu tenho 10 dezenas de milhões, eu tenho uma centena de milhões. E essas três casas aqui, as ordens dos milhares, dos milhões, formam a terceira classe, que é a classe dos milhões. A gente teria aqui ainda a décima, a 11ª e a 12ª, que formariam a classe dos bilhões. Então teria unidades de bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Deu para observar que as ordens, elas são contadas de uma em uma. Cada agrupamento é uma ordem. E as classes, elas são agrupamentos de 3 em 3, ou seja, a cada 3 ordens eu formo uma classe. As 3 primeiras ordens são a primeira classe, que é a classe das unidades simples. A quarta, quinta e a sexta, unidades de milhares. A 7ª, 8ª e a 9ª, unidade de milhões. A 10ª, 11ª e 12ª, unidade de bilhões. Vamos analisar o número escrito? Esse número aqui, ele é composto de 4 ordens. As ordens, lembra que são os números individualmente, e a primeira ordem é o último algarismo da sequência. A segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem. E aí, sabendo as ordens, eu vou conseguir ler o meu número. Então aqui eu tenho 2 unidades, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 5 centenas e eu tenho 7 unidades de milhares. Ou seja, 7 unidades de milhares é 7.000. 5 centenas é 500. 4 dezenas é 40 e 2 unidades é 2. Então, meu número aqui é 7.542. Então, eu tenho 4 ordens. E lembra que as classes é de 3 em 3? Então, aqui eu tenho, ó, uma classe completa e uma classe iniciada. Ou seja, no meu número aqui, por exemplo, eu tenho 2 classes. A primeira classe, que é das unidades simples. A segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, todo número que for apresentado dos números naturais, ele integra o conjunto dos números, o sistema de numeração decimal, e ele pode ser lido ou escrito dessa forma aqui, pelas classes e ordens. Então, encerramos aqui mais um vídeo. Próxima aula, trataremos de mais assuntos referentes ao conteúdo do 6º ano. Valeu, galera!